depois do julgamento histórico da trama golpista na semana passada, resta saber quais serão os impactos políticos e econômicos aqui no Brasil. Para analisar e explorar todo este assunto, a gente conversa ao vivo com o vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, quem agradeço muito por estar ao vivo aqui no Money com a gente. Cristiano, muito boa tarde, que bom tê-lo aqui. O que esperar de uma eventual reação americana? Ela ainda pode vir? Bom, boa tarde, Nakagawa, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, essa é uma expectativa, né, e uma preocupação por parte do governo brasileiro, né? A preocupação com possíveis sanções, inclusive individuais, com ministros, em relação a ministros da corte que votaram, acompanharam o ministro relator, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, bem como também situações aí de comerciais. Hoje, inclusive, há pouco aí você citou aí, Nakagawa, esse artigo, né, que o presidente Lula escreveu, ele chama Donald Trump para o diálogo, dizendo que o Brasil está disposto, desde que, obviamente, preserve a soberania do país. E na próxima semana, inclusive, o presidente Lula faz a tradicional abertura da fala na Assembleia da ONU, em Nova York, a primeira vez que o presidente está indo na posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos, e está indo com essa situação, né, de sanções que o governo americano está impondo. Lembrando que, inclusive, o secretário de Estado, Marco Rubio, também deu declarações aí nos últimos dias, dizendo que os Estados Unidos têm que estar vigilantes ao que acontece na América Latina. Então, há uma preocupação, sim, de que venha, mas é muito difícil, Nakagawa, dizer exatamente que tipo de retaliação seria essa. Vale lembrar que chegou-se até a falar de que os Estados Unidos, né, pode usar tanto poderio militar quanto comercial para preservar a liberdade de expressão mundo afora. Então, é uma preocupação que existe, como que vai ser esse comportamento, essa reação dos Estados Unidos, mas também isso, de certa forma, pode acabar também até obstruindo esse canal de comunicação que já não é bom entre o governo dos Estados Unidos e Brasil. Cristiano, ao longo das últimas semanas, nós observamos um esforço, pelo menos do setor privado e também das autoridades brasileiras lá no processo no USTR, para tentar demover o governo americano de alguns conceitos relacionados ao comércio e mesmo para tentar estabelecer ou restabelecer portas e pontes para o diálogo entre os dois países. Todo esse esforço que a gente observou ao longo das últimas semanas, te parece ainda vivo ou ele acaba sendo soterrado pela decisão do Supremo? Ele acaba obstruindo, Naka, porque se você olhar, inclusive, justamente quando uma missão da CNI estava em Nova York, o presidente Lula regulamentou aquela questão da retaliação, por exemplo, né? O que a gente viu foi o setor empresarial dizendo: olha, calma, que a gente está aqui conversando, não é o momento para fazer esse tipo de sinalização, né? O presidente também, de forma sistemática, acaba adotando um discurso de muita crítica, usando adjetivos, acredito eu, na minha avaliação, muito pesados em relação ao governo americano. Por mais que sejam medidas efetivamente que o Brasil tenha que reforçar a sua soberania e tudo mais, mas a gente deve ir com cautela, abrindo canais diplomáticos. A gente não pode pedir diálogo e chamar o presidente americano de ditador, por exemplo, né? Então, são situações na narrativa ali, nessa guerra de discursos, que o governo brasileiro deveria evitar na nossa diplomacia. Então, está sendo, aparentemente, parece, um esforço muito mais do setor empresarial, e o governo, pelo seu lado,
critica, fala apenas da questão da soberania, diz que está abrindo outros mercados, inclusive tem um acordo que vai ser anunciado amanhã, né, Mercosul e o EFTA, por exemplo, um grupo de países europeus também para o esforço do Brasil de abrir novos mercados, mas parece que não há uma ação, vamos dizer assim, mais enfática, mais diplomática e efetivamente tentando baixar um pouco a bola. Parece que pelo lado interno o Brasil continua estimulando esse conflito. Então não é só a posição do STF, mas vamos dizer assim, é o conjunto da obra, né, que acaba prejudicando um pouco esse diálogo. Então não é bom e efetivamente isso acaba aumentando muito o desafio do setor empresarial, que tem buscado, na verdade, empresas americanas que importam, que precisam do produto brasileiro, para tentar, de alguma forma, conter reverter um pouco essa situação e reverter aí as alíquotas que foram adotadas pelo governo dos Estados Unidos. Cristiano, a Arco Advice tem entre seus clientes grandes empresas, grandes instituições financeiras, bancos, gestores. De maneira resumida, qual que é o grande medo do cliente da Arco hoje quando vocês entram em contato com eles neste assunto, na relação Brasil-Estados Unidos? O que gera preocupação e temor no setor privado hoje? Bom, a grande preocupação é se, eventualmente, os Estados Unidos fizerem o reforço em relação à aplicação da lei Magnitsky, né? E isso, obviamente, que isso gera muita cautela, especialmente no setor financeiro. Então, como que ficaria essa situação de bancos, por exemplo, terem que seguir a norma americana, aquele voto do ministro Flávio Dino já foi visto ali como uma mensagem muito dura de que poderia eventualmente obrigar os bancos aqui brasileiros, né, a não cumprirem a decisão. Essa é uma das grandes preocupações, que a temperatura se eleve e efetivamente essas instituições, né, especialmente financeiras, sejam obrigadas a seguir essa decisão, não apenas contra o Alexandre de Moraes, mas com relação a outros ministros, e se eventualmente o Supremo Tribunal Federal entende que não, são empresas brasileiras, não devem. Que consequência que isso teria para o sistema financeiro? Então, o que o setor empresarial, especialmente o setor financeiro, olha com muita cautela é como que ficaria essa situação. Então, esse é hoje o grande comércio, Naka, você acha outro, né? Você acha outro parceiro. A gente está vendo que, inclusive, importação de determinados produtos acaba havendo uma triangulação e acaba chegando nos Estados Unidos sem essa alíquota de 50%, mas com relação à aplicação da lei americana aqui, não teria muito como contornar. Seria uma situação que poderia abalar muito e gerar muita preocupação no nosso sistema financeiro. Cristiano, nas últimas horas, eu não sei se você concorda comigo, mas houve ali alguma sinalização de avanço em conversas que pareciam meio emperradas, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos. Essa história do TikTok parece que avançou finalmente, isso pode tirar um dos assuntos da frente, né? Também tivemos alguma indicação ali de avanço nas conversas com a Índia. Será que se essa agenda com os países que são maiores que o Brasil avançarem de fato com a Casa Branca, o Brasil começa a aparecer ali em alguma posição melhor para, quem sabe, os negociadores americanos voltarem a estabelecer contato e voltarem a conversar com os brasileiros? Olha, Naka, veja que a China, por exemplo, tem um poder de negociação e um poder de fogo muito maior do que o Brasil. A gente não tem o poder que esses países
tem, né? O tamanho também, o Brasil é menor e tal. Então, estrategicamente, esses países têm muito mais, vamos dizer assim, poder de barganha do que o Brasil, né? É óbvio que ajudam a distensionar um pouco. Agora, informações que a gente tem do governo americano lá dos Estados Unidos é que essa é uma questão muito política também. E veja, o Supremo, por exemplo, está agora a gente está vendo também avançar no Supremo Tribunal Federal um processo contra Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos e diz, né, que está trabalhando, inclusive, por novas sanções ao governo brasileiro. Então, você imagina se amanhã foi condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro, amanhã é condenado o filho do ex-presidente que se encontra, inclusive, nos Estados Unidos. Que um tipo de reação pode ter? Já que, por ser um tema mais político do que econômico, eu acho que não necessariamente essas negociações com outros países podem afrouxar um pouco a relação com os Estados Unidos. Depende também, o Trump fala em questão de minerais críticos, né? Quem sabe, eventualmente, isso pode entrar um pouco aí nessa negociação com o governo americano, mas a gente sabe, pelos sinais que a gente tem recebido, é de que é muito mais político. Então, não necessariamente essa negociação com outros países vai beneficiar o Brasil nessa relação com os Estados Unidos. Cristiano, mudando, assim, minha última pergunta, infelizmente a gente precisa terminar aqui a nossa conversa, e aí eu vou cometer a ousadia de perguntar de um outro assunto que não está combinado aqui, mas eu queria te ouvir, porque você é um privilegiadíssimo observador do que acontece na cena política brasileira. Hoje havia expectativa de uma viagem, uma visita do governador Tarcísio de Freitas ao Congresso Nacional e a várias lideranças políticas em Brasília. Essa visita foi cancelada depois de uma semana dura para o governador Tarcísio, que na semana passada sofreu muitas críticas pelo posicionamento lá no final de semana anterior, durante a manifestação no 7 de setembro. Te parece que Tarcísio talvez tenha recuado no seu esforço pela anistia? Como ler este cancelamento da viagem hoje? Não, eu não acredito que tenha sido, que ele tenha reduzido a pressão a favor da anistia. Acho que ele vai continuar, porque isso é uma mensagem política importante para o bolsonarismo. E Tarcísio é aliado de Bolsonaro, então não é isso, né? Agora, houve declarações aí no final de semana que não repercutiram bem, de Valdemar da Costa Neto sobre a questão de golpe, de que houve, de que decisão do Supremo se respeita. Então, parece ter sido muito mais uma implicação em relação a isso, né? E um outro ponto, Tarcísio também está pedindo uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, está pedindo uma autorização, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é um recuo, né? Mas vamos dizer assim, algumas variáveis acabaram alterando aí a vinda dele aqui para Brasília, mas eu acredito que essa vinda vai acontecer e que ele vai continuar adotando o discurso a favor, sim, da anistia. Perfeito. A gente conversou com o Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, que nos falou sobre a relação dos Estados Unidos e Brasil, e também coloquei ele aqui no corner aqui e me respondeu de maneira absolutamente brilhante, como sempre, sobre a cena política brasileira. Cristiano, muitíssimo obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Uma ótima semana, meu caro. Ótima semana para você também, Nak, para todos que assistem a CNN. Abraço.